Tudo começa com uma paixão pelo cinema na adolescência. Comecei a ver filmes mais sistematicamente na adolescência, tinha essa paixão. Quando eu fui para a faculdade de jornalismo, eu lembro que me perguntaram para a classe na primeira semana assim, o que cada um queria fazer no jornalismo. E eu lembro de ter dito que eu queria ser crítico de cinema, então era assim, bastante claro onde eu queria atuar, né? Tinha uma paixão pela palavra de um lado e a paixão pelo cinema do outro. Acho que foi uma maneira de unir essas duas paixões, né? Eu me formei em jornalismo, desde o começo da faculdade eu comecei a trabalhar em redação já, primeiro na Folha de São Paulo, e sempre que possível eu tentava emplacar algum textinho de cinema ali, mas era já tinha uma turma muito boa escrevendo sobre cinema, então tentava entrar um pouquinho nas brechas. Foi uma grande, eu diria assim, mais do que a faculdade, assim, foi uma grande escola a Folha de São Paulo, por estar em contato com pessoas, críticos que eu admirava muito já, que eu lia sempre, como Inácio Araújo, Zé Geraldo Couto, de vez em quando ali escrevendo sobre cinema o Rui Castro, o Sérgio Augusto. Então, contato, assim, ao lado de ver filmes desde a adolescência, assim, eu diria que minha principal escola foi conversar, trocar ideias com essas pessoas que eu já admirava, assim, né? E ao longo da minha carreira foi sempre uma tentativa de, entre um lado, conjugar as necessidades de ter pagar as contas, etc., e tentar levando minha vida para a crítica de cinema. Então, eu acho que essa luta ainda continua. Tem épocas que eu consigo me dedicar quase exclusivamente ao cinema, tem outras épocas que eu faço outras coisas além do cinema. Teve algum momento que eu achei que meu repertório estava limitado, assim, então eu decidi fazer faculdade de cinema. Então fui fazer faculdade de cinema na ECA primeiro, depois nunca terminei, mas fiz pelo menos 2 anos. Fui estudar cinema em Nova York. Daí lá em Nova York já para ter mexendo um pouco mais com a parte prática, realizar um pouquinho, assim, porque eu estava sentindo falta de entender a parte de produção também, que eu acho que não é fundamental, mas é importante para o crítico ter uma noção interna disso. E é isso, até hoje está um pouco nessa batalha ali para ver filmes e escrever o máximo possível, né? Eu acho que assim, acho que a principal função do crítico é ajudar a formar o público, assim, sem ser paternalista, condescendente nem nada, mas assim, dar ferramentas para que as pessoas consigam enxergar o filme talvez um pouco além da superfície da tela, consiga ter um instrumental ali para sair um pouco assim assim, eu gostei da história, não gostei da história, me emocionei, assim. Eu acho que na média, assim, acho que a crítica hoje em dia se coloca numa posição de juiz dos filmes, assim. Então, é uma crítica um pouco impressionista, cheia de adjetivos, isso é bom, a fotografia é bonita, a atuação é maravilhosa, etc e tal. Eu acho que a gente tem a obrigação de ir um pouco além disso, assim, falar de onde vêm os filmes, assim, existe uma história do cinema, ele se comunica com os outros filmes de que maneira, a que gênero ele se filia, dentro da obra do cineasta, quais são as características que ele mantém ou que ele inova. Eu acho que também tem uma questão fundamental, assim, que muitos críticos analisam meramente a narrativa dos filmes e não a linguagem deles. Analisa a história, esse filme, a moral é essa, o personagem atua assim, age de tal forma, acho isso certo, isso errado, mas assim, existe uma coisa específica do cinema que é a linguagem do cinema. Assim, um diretor, ele pode contar a mesma história de 1000 maneiras, então ele pode fazer um plano mais aberto no momento, pode fazer um plano mais fechado, ele pode fazer uma câmera deslizar num trilho, ele pode fazer uma grua em que mostra a imagem saindo da imagem para um plano fechado, para um plano aberto. E isso tudo é fundamental para o que o filme vai dizer, para o que ele quer dizer. Então, é um pouco, quando eu falo assim, informar as pessoas, é dizer assim,
olha, presta atenção nisso aqui, porque ele está decidindo fazer com tal ferramenta do cinema, e não do teatro, da literatura, das artes plásticas, e isso pode ser que o diretor queira dizer isso. Então é chamar uma certa atenção para certas coisas que permitam ele entrar no filme de maneira mais profunda. Questão bem importante, assim, eu levo em conta o lugar para o qual eu estou escrevendo. Assim, né? Então, se eu estou escrevendo num jornal, eu escrevo de uma maneira. Se eu estou escrevendo numa revista especializada, talvez eu possa ir um pouquinho mais além. Na internet, no blog, assim, eu tenho um blog, eu acho que eu tenho que ser um pouquinho mais amplo, assim, escrever de uma tal forma que pessoas de vários tipos de informação possam entender. Eu lembro assim, quando eu estava começando a ter blog, eu começava a usar alguns termos muito específicos do cinema, assim, tipo traveling, que é um termo que eu fiquei me segurando para não usar na resposta anterior, assim, e a pessoa, assim, para mim era simples que as pessoas iam saber o que é um traveling. Mas as pessoas, a gente escrevia e falava assim, mas o que é um... Eu gostei muito do seu texto, mas o que é um traveling? Assim. Ou então, citar um cineasta, simplesmente falar assim, a obra desse cineasta tem a ver com aquele cineasta, e achar que as pessoas vão entender por si só isso, muitas vezes isso não acontece. Então, eu tenho que ficar realmente muito atento. Assim. Então, talvez a revista especializada é que eu fico mais tranquilo e não ser extremamente didático. Assim. Mas acho que no blog, sim, e no jornal também, tem que se preocupar com um leitor que não necessariamente estudou cinema ou que não necessariamente viu muitos filmes, porque o jornal chega para todo mundo, assim, né? Então, sim, tem essa preocupação e penso nisso antes de escrever. Assim. Às vezes escapo, mas tento pensar nisso. Né? Uma lista, assim, não tem nada parecido com isso. Assim, tem um método que é o método dado pela urgência, assim, que é você, dentro do pouco tempo que você tem, fazer o melhor possível. Então, se você tem um filme que foi adaptado de um livro, tento tirar um tempo antes para ler o livro. Se tem um filme que tem a ver com alguns outros tantos, tento rever esses filmes a tempo de ver esse filme. Mas eu não tenho método de escrita, eu tenho algumas obrigações que eu me coloco, mas não chegam a ser um método. Assim. Minha obrigação fundamental assim, é tentar não escrever o que já foi dito sobre o filme. Assim. Tentar buscar um viés, um ângulo novo para que as pessoas não tenham um pouco mais do mesmo. Assim. Eu falho muitas vezes nisso, assim, a correria obriga a gente a fazer, às vezes, o primeiro pensamento, mas assim, eu tento não repetir o que os outros disseram. Eu acho que tem que ter sempre uma ideia principal e forte, independente do tamanho do texto, mas num texto curto, assim, eu escrevo muitos textos curtos, assim, eu acho que tem uma ideia central bem defendida sobre o filme, para que as pessoas se coloquem diante dessa ideia, eu acho importante, assim. Mas não tenho mandinga, não tenho nada, assim. Tem um horário que eu gosto de escrever mais, que é de manhã, que é de noite, que a minha cabeça está funcionando melhor, mas não tem uma metodologia.